Você vai se assustar quando souber quanto Memphis Depay já ganhou apenas com bônus no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e fala também sobre Paquetá, que abriu mão de bastante dinheiro para jogar no Flamengo. Quero te atualizar sobre um problemaço de um patrocinador do Palmeiras, patrocinador alto. Para completar, quanto o Cruzeiro vai faturar com a venda de Cauã Prats? Tem novidades sobre o Vasco, dinheiro à vista. Falo também sobre Marcos Leonardo, que não vai mais jogar no Atlético de Madrid. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças, a lista final da seleção brasileira e quanto cada árbitro de futebol ganha para apitar por aqui. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, convite especial, que tá fazer parte do meu grupo, onde você vai receber dicas e sugestões sem pagar absolutamente nada, dicas para você fazer sua fezinha esportiva, eu vou encontrar odds desreguladas, vou te apontar jogos interessantes, vou te mostrar combinações legais e você não vai pagar nada para receber essas sugestões, curtiu né? Então clica no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo, a partir daí basta me seguir por lá e você já começa a receber todas essas sugestões. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que o Al Nassr venceu nessa segunda-feira o Al Riyad sem a presença de Cristiano Ronaldo. CR7 já havia deixado claro que não está mais disposto a jogar. É uma forma que ele encontrou de pressionar o fundo saudita, responsável pelos 4 grandes do futebol de lá. A avaliação do Cristiano Ronaldo é de que esse fundo favorece os rivais do Al Nassr e dá poucos reforços para o seu clube. Importante registrar que Jorge Jesus também anda bastante incomodado e ameaça ir embora no fim da atual temporada, ou seja, a partir de julho. Quero falar que a CBF voltou a ter o patrocínio da Volkswagen. Nesse momento, a CBF passa a ter 7 patrocinadores. A Volkswagen havia estado fora da CBF nos últimos 12 anos, como em outros tempos, Confederação Brasileira de Futebol com faturamento acima de R$1 bilhão por ano. Já Bastos, zagueiro angolano, voltou a atuar pelo Botafogo no final de semana na derrota para o Fluminense, quase um ano de ausência por conta de problemas físicos, teve uma lesão séria e certamente é um reforço importante para Martim Anselmi no restante da temporada. Fechar o giro de notícias para contar que Zep, meio atacante que havia sido afastado por Jorge Sampaoli no Galo, depois de chegar atrasado a um treino, foi reintegrado nessa segunda-feira. Boa notícia, até porque o menino tem muito bom potencial e merece mais oportunidades. Quero te contar agora quanto cada árbitro de futebol ganha no Brasil. Dá para lembrar que, recentemente, a CBF anunciou a profissionalização de um grupo de 72 árbitros. Por árbitros entendam os caras do apito, além de auxiliares e pessoal do VAR. A partir de agora eles vão ter um salário fixo, mais bônus por desempenho e uma grana por partida apitada. O salário fixo mensal parte de 13 mil, embora árbitros FIFA partam de um princípio de um valor mínimo de 30 mil reais. Eles ainda têm um valor em bônus por cada partida apitada. Dessa maneira, se um árbitro apitar 4 jogos e ele for árbitro FIFA, ele vai levar para casa cerca de 60 mil reais por mês. Salário bastante interessante, certo? Só para completar, lembrar que cada jogo apitado por um árbitro FIFA lhe rende R$ 7.600. Já os árbitros CBF ficam com R$ 5.500. O que você pensa sobre os valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Carlo Ancelotti foi perguntado nessa segunda-feira em evento da CBF sobre a lista final para a Copa do Mundo. Você sabe, né? O Brasil faz só mais 2 amistosos contra a França em Boston e também contra a Croácia em Orlando. Essas partidas vão ser realizadas no mês de março. A partir daí, foco total para a Copa do Mundo e a lista final vai ser anunciada. O Ancelotti foi perguntado: como é que está essa convocação? Você já sabe todos os jogadores que você vai levar para a Copa do Mundo? E a resposta do italiano foi, abre aspas, a lista não está fechada. Estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100%. Vale a lembrança de que nessa mesma entrevista o Ancelotti festejou a quantidade
em excesso de jogadores que o Brasil tem. E embora a gente tenha a impressão de que faltam bons atletas, na comparação com várias outras seleções, dá para dizer que o Brasil tem jogadores em abundância, em especial para algumas posições, como por exemplo zagueiros e atacantes de lado de campo. Função do centroavante é um pouco mais carente, função dos laterais também. Mas dá para dizer que o Brasil, perto de outras seleções, está bem servido. Só para completar, registrar que o Brasil está no grupo C da Copa do Mundo com os adversários Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia acontece no dia 13 de junho contra os marroquinos. Bora falar sobre Marcos Leonardo, que não vai mais defender o Atlético de Madrid. Cheguei a contar para vocês no fim de semana sobre os avanços nas tratativas entre Marcos Leonardo, Atlético de Madrid e Al Hilal. Entre o jogador e o clube espanhol estava tudo fechado, faltava o acordo com o Al Hilal. Mas o negócio acabou caindo a partir do momento em que o Al Hilal não conseguiu contratar Karim Benzema. Benzema está em litígio com o Al Ittihad, chegaram a oferecer para o francês que ele ficasse sem salário, ia ganhar apenas direitos de imagem. O Benzema obviamente não aceitou e está pedindo para ir embora. Ele chegou a ser cotado como reforço do Lyon, não aconteceu, janela na França está acabando nas próximas horas. E aí também surgiu a possibilidade dele se mudar para o Al Hilal, e foi nesse contexto que o time, que é líder do campeonato saudita, cogitou emprestar o Marcos Leonardo. Seria um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros ou 248 milhões de reais. Como esse fundo público da Arábia Saudita vetou a transferência ou não aprovou em tempo a transferência do Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal, o negócio do Marcos Leonardo caiu e ele deve permanecer no time saudita, até porque é, nesse momento, o artilheiro. Tem mais gols do que todos os outros jogadores da equipe. Darwin Núñez, contratado do Liverpool a custo de ouro, por exemplo, tem menos gols do que o atacante brasileiro revelado pelo Santos. Hora de falar sobre uma grana para o Vasco da Gama. Nas últimas horas, Cleiton desembarcou na Grécia para assinar contrato com o Olympiacos. Você lembra dele, né? Cleiton, que teve passagem bem discreta pelo Vasco. Acabou se mandando para o Rio Ave, o Vasco manteve 20% do valor de uma venda futura. E no Rio Ave o Cleiton deitou e rolou. Tanto que foi transferido, comprado pelo Olympiacos por 5 milhões de euros. E os 20% a que tinha direito vão garantir ao Vasco 1 milhão de euros. A gente está falando de pouco mais de 6 milhões de reais. Importante registrar que tanto o Rio Ave quanto o Olympiacos fazem parte do grupo de Evangelos Marinax. E aí você vai lembrar que o Nottingham Forest é mais um time desse grupo. E é do Nottingham Forest que está, no Nottingham Forest que está o Cuiabano, lateral esquerdo, que é alvo do Vasco. É possível que o Vasco abra mão desse 1 milhão de euros a que tem direito no negócio do Cleiton para acelerar o processo de compra do Cuiabano. A última proposta feita pelo Vasco era de empréstimo com obrigação de compra de 6 milhões de euros. Marinax vinha batendo na tecla através do Forest, que queria 8 milhões de euros, e o Cleiton pode acabar por ajudar que esse processo de contratação do Cuiabano saia mais rápido. O Cuiabano já aceitou jogar no Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quanto a Raposa vai faturar com a transferência de Cauã Prates, lateral esquerdo de 17 anos de idade, que se muda para o Borussia Dortmund em agosto, quando completa 18 anos. O Cruzeiro chegou a cogitar vender o Cauã Prates e também o Kaique nessa janela de transferências. No fim das contas, o negócio com o Como pelo Kaique caiu. O Cruzeiro entendeu que não valia a pena negociar seus dois jogadores. E o Cauã Prates foi o escolhido para ser negociado, operação de 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. Já havia contado para vocês que são 9 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Cruzeiro ainda fica com uma fatia que varia de 10% a 25% do valor de uma venda futura. Como eu disse, o Cauã completa 18 anos de idade em agosto. Antes disso, ele não pode ser liberado. Ou seja, o Cruzeiro mantém o Kaique e o Cauã até a metade do ano, quando tem tempo para buscar um outro jogador para a posição. Para completar o noticiário cruzeirense, registrar que Jonathan Jesus passou por exames depois de se machucar na partida contra o Betim. Vitória cruzeirense que acabou salvando a pele do Tite. O Jonathan Jesus tinha uma suspeita de uma lesão séria no joelho. Não é tão grave. Ele teve um estiramento no ligamento do joelho direito, prazo de recuperação de 6 a 8 semanas. O Cruzeiro descarta buscar um zagueiro para o lugar do defensor, que quase foi parar no Zenit por 10 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Palmeiras e um patrocinador que tem causado dor de cabeça. Vai causar mais ainda. Eu me refiro ao Grupo Fictor, que bancava 30 milhões de reais por ano para estampar sua marca nas costas do uniforme do Palmeiras, no profissional masculino e feminino, além do patrocínio master das categorias de base.
Contrato de 3 temporadas, a gente está falando de um acordo de 90 milhões de reais. Pois bem, nesse domingo, o Grupo Victor pediu recuperação judicial. Entre outros problemas, esse grupo tem uma dívida no mercado de 4 bilhões de reais. Já havia registrado por aqui que investidores que haviam se associado ao Grupo Victor reclamavam da inadimplência, eles não estavam recebendo. O Palmeiras passou ileso nesse primeiro momento, mas agora com a recuperação judicial, a situação deve ficar bem delicada. O Grupo Victor pediu 18 meses de carência para que não pague ninguém e depois tente reabilitar ou se reaver no mercado para ressarcir tanto os parceiros quanto o Palmeiras na dívida que tem. É possível que o Palmeiras, depois de uma análise no seu departamento jurídico, rescinda o contrato, cobre essa grana na justiça e vá buscar um novo patrocinador. Só para completar, o noticiário Alviverde registrar que o zagueiro Robson, que disputou a Copa São Paulo, tem interesse do Betis. Pode ser mais um atleta da base negociado. Contei para vocês que o Sorriso, atacante que teve destaque na Copinha, tem negociações avançadas com o time dos Emirados Árabes Unidos. Tanto as cifras do negócio do Sorriso quanto do Robson não foram reveladas. E Paquetá, que admitiu ter aberto mão de bastante dinheiro para fechar negócio com o Flamengo. Nessa segunda-feira, dia seguinte à derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil, o jogador foi apresentado e contou uma série de bastidores importantes. O primeiro deles foi o Paquetá quem destravou as negociações entre Flamengo e West Ham. O Flamengo havia oferecido como última proposta 41.250 mil euros. O West Ham bateu o pé e disse que só o negociaria por 42 milhões de euros. E essa diferença de 750 mil euros, ou 4 milhões e 600 mil reais, serão descontadas do Paquetá. O Flamengo vai arcar com os 42 milhões de euros, mas combinou com o Paquetá, que vai tirar esses 4 milhões e 600 mil das luvas, que seriam diluídas ao longo do contrato entre Rubro Negro e Paquetá, contrato de 5 temporadas. Tem mais. Para acelerar o processo e poder participar do jogo contra o Corinthians neste domingo no Mané Garrincha, o Paquetá aceitou abrir mão do seu salário no West Ham no mês de janeiro. E foi ele também quem bancou o jatinho particular que o trouxe, além da sua família, diretamente da Inglaterra. Diante de todo esse pacote, o acordo acabou sendo fechado, mas com uma má notícia para o torcedor rubro-negro, não houve a conquista do título e o Paquetá ainda desperdiçou uma chance incrível. No finalzinho da partida, o Corinthians vencia por 1-0, Paquetá mata na coxa e chuta por cima do gol, impedindo ou não permitindo que o Flamengo fosse buscar o empate. Só para completar sobre o rubro-negro, registrar que durante a entrevista coletiva, que contou com as presenças de José Boto e Bap, o diretor de futebol do Fla, afirmou que vai buscar, num futuro não tão distante, a contratação de Vini Júnior. Curioso saber isso, o próprio Bap se assustou, parece ter sido em tom de brincadeira, mas o Boto lembrou que o contrato do Vinícius Júnior está acabando, o vínculo se encerra em 2027, e o Flamengo, ao que tudo indica, segundo o Boto, vai esperar pelo fim do contrato para tentar um pré-contrato com o atacante. Você sabia que Memphis Depay já garantiu mais de 25 milhões de reais apenas com prêmios durante sua curta passagem pelo Corinthians? Importante registrar que essa grana nada tem a ver com salários em carteira, direitos de imagem e luvas, como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Quero te explicar como o Memphis chegou a esses mais de 25 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo clube. Primeiro, registrar que os 3 títulos do Paulista e da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano asseguram ao holandês 14 milhões e 200 mil reais livres de impostos. Cada conquista, independentemente do tamanho do torneio, assegura ao Memphis 4 milhões 725 mil reais por conquista. Beleza? Dito isso, Memphis ainda garantiu no seu primeiro ano de contrato com o Timão a meta cheia de 6 milhões e 300 mil pela presença em jogos e de 4 milhões e 700 mil por participações em gol e assistência. Ele ficou a um gol de bater a meta cheia também de gols e assistências. Em vez dos 4 milhões e 700 mil, ele chegaria a 6 milhões e 300 mil. De qualquer forma, hoje, a arrecadação do atacante holandês com prêmios é de 25 milhões e 200 mil reais. Se a gente dividir essa grana pelos 16 meses em que ele esteve no Timão, dá para dizer que apenas com bônus, o atacante assegurou o direito de 1.575.000 reais por mês. Apenas com prêmios.
Só para completar, lembrar que o Corinthians, antes do título da Supercopa do Brasil, já tinha uma dívida com o Memphis superior a 30 milhões de reais. Agora, algo na casa dos 35 milhões de reais, com a dificuldade da quitação. O Timão chegou a chamar os representantes do atleta sugerindo um parcelamento, que só terminaria em 2028. O Memphis Depay disse que não aceita receber em tais condições. O que você pensa sobre esses números e também sobre o desempenho do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.